A lista de dispensas do Vitória para a sequência do Campeonato Brasileiro, apesar da primeira vitória do Leão no Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini revelando mais 2 saídas, alguns nomes também que devem deixar o Leão nos próximos dias. Qual seria esta minha lista de alguns jogadores que de fato não apresentaram um bom futebol até aqui, outros lesionados, especulados em outros clubes, contratações mais caras que não funcionaram, né, pelo menos até aqui, como por exemplo do Jean Mota, o Leonaldi também não engatou uma sequência como titular, e a possibilidade de recuperação também de alguns atletas, como por exemplo o William Oliveira, né, que era um jogador que estava assim cotado, né, para deixar o Vitória em determinado momento, e hoje é uma peça importante na Série A. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes na descrição do vídeo e apostar na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Esse valor que está dando bobeira aí na sua conta, coloque mais emoção no próximo jogo do Vitória na Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado. Vitória e Atlético Mineiro, com uma vitória do Leão em casa, pagando 3,75 a cada real apostado, um empate a 3,05 e vitória do Atlético Mineiro fora, 1,98. Altíssimas as odds, também para os outros jogos na Série A nesse meio de semana. Vitória do São Paulo contra o Cuiabá pagando 1,46, vitória do Juventude contra o Vasco a 2,23 e vitória do Flamengo contra o Bahia pagando 1,54. Vitória também do Cruzeiro, né, contra o Fluminense, 1,84, e você pode brincar lá na Esportiva, por exemplo, selecionando o seu pitaco para cada um dos jogos, né? Aumenta ainda a possibilidade de maiores retornos no valor do seu bilhete. Lembrando, você pode apostar a partir de R$1 sem burocracia e 100% de bônus também no valor do seu depósito até R$600. Não perca essa chance. O link da Esportiva VIP no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa necessidade de reformulação no elenco do Vitória na metade do ano, né, com a reabertura da janela de transferências no próximo dia 15 de julho, se eu não estiver enganado, dia 10 de julho, quando volta a abrir a janela. Então ficando em mais ou menos um mês à disposição, tanto para chegadas, contratações, quanto também para saídas. O Vitória que até mesmo antes, né, da reabertura da janela já anunciou rescisões com alguns jogadores, como por exemplo o Matheus Gonçalves, como também o lateral direito Zeca. Achei precipitado essas saídas, tá? Não entendo assim porque, a não ser que o clima estivesse, sabe, assim, terrível, mas pelo menos para banco de reserva, acho que esses jogadores poderiam agregar. E na última coletiva de imprensa, né, a última coletiva após a vitória contra o Internacional, garantindo os primeiros 3 pontos, né, em uma partida para o Leão nessa Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini revelou mais 2 saídas, tanto do Matheus Gonçalves, confirmou a informação, quanto também o pitaco dele a respeito do Léo Gamalho, abre aspas. Acredito que provavelmente vai estar se desligando do clube, não sei com propriedade, é um assunto institucional. Dentro do que eu penso de característica de jogo, a gente não pensa em aproveitar ele nesse momento, até porque é um atleta que está no departamento médico. O Léo poucas vezes esteve em campo comigo, dentro da ideia de jogo, talvez fique para o final da fila. Talvez isso mude ou não, eu não tenho decisão formada porque o atleta ainda não reúne condições para estar com o grupo, fecha aspas. Foi a opinião aí também do Thiago Carpini, sendo bem direto, tá? Que não utilizará o Léo Gamalho na sequência do ano. Acho até um jogador interessante, melhor, com mais experiência do que, por exemplo, o Alejandro. É melhor jogador do que o Luiz Adriano, né? A fase do Luiz Adriano também é muito ruim, então acaba atrapalhando dentro de campo. Eu daria algumas chances para o Léo Gamalho. A questão dele é a parte física, vem se lesionando demais. Nesse ano apenas 3 jogos com um gol marcado. A última atuação dele contra o Cruzeiro, lá no dia 28 de abril, jogou 16 minutos naquela ocasião. No ano passado foi o artilheiro do time na Série B, com 12 gols marcados e 2 assistências em 35 jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Léo Gamalho e também sobre o Matheus Gonçalves, né, jogador que tinha contrato até o final desse ano, foi procurado também por outros clubes da Série A, assinando essa sua saída. O último jogo que ele tinha jogado foi contra o São Paulo lá no dia 5 de maio ainda, né? Participou de 45 minutos
naquela ocasião. Nessa temporada soma 3 gols e 1 assistência em 21 jogos. Foi expulso no jogo contra o Bahia, depois virou o herói, na final marcando 2 gols na virada, né? Então assim, acho que não era um jogador para ser titular. Eu sempre comentei isso a respeito do Matheus Gonçalves, mas pelo menos para compor o elenco, acho que seria um nome que poderia agregar. No ano passado foram 4 assistências em 19 jogos, jogador que tem sim um certo carinho da torcida, mas está de saída. Neste ano já foi procurado pelo Vasco e também pelo Goiás. Então beleza, além desses jogadores, né, que já assinaram rescisão, como o Zé, o Matheus Gonçalves, o Léo Gamalho deve sair, eu colocaria ainda uma lista maior dentro desse elenco do Vitória, como por exemplo o atacante Everaldo, né, que acabou sumindo, mais um que está lesionado, 30 anos de idade, somente 5 jogos nessa temporada e uma assistência. Acho muito difícil, né, ele que não joga desde fevereiro, retornar agora na metade do ano e conseguir ajudar definitivamente esse elenco do Leão. Tem contrato somente até dezembro desta temporada, pode conseguir se recuperar, né, até mesmo jogadores que estavam sumidos, escanteados ou em uma fase muito ruim, como o William Oliveira e o Caio Vinícius, nos últimos jogos vem sim agregando, tá? O Felipe Vieira, também lateral esquerdo, voltou de lesão, ficou no banco contra o Cuiabá. Não acho que é a solução para a lateral esquerda do Vitória, tá? Pensaria sim um empréstimo para a sequência do ano. O Raul Cáceres também, um lateral que sempre fica no banco, mas até aqui não estreou na Série A do Campeonato Brasileiro. Parece que o Carpini não tem essa confiança também no Raul Cáceres, então assim, o maior sentido, né, o mais provável nesse momento também é de uma saída do Paraguai nessa próxima janela de transferências, assim como o Christian Zapata. O presidente do Vitória, né, confirmou sim a saída, que iria rescindir o contrato do Zapata, mas até aqui nada oficial, né? O último jogo que ele ficou no banco foi contra o Vasco da Gama. É mais um também que não acredito que tem condições técnicas, tá? Ou pelo menos físicas, enfim, não jogou nesse ano direito. Não acho que deve seguir também na sequência do ano. O Luiz Adriano é um nome bastante questionado neste momento. 37 anos, um contrato até dezembro, um jogador mais caro. Eu não dispensaria o Luiz Adriano neste exato momento, a não ser que o Vitória consiga no mercado, tá? Minha opinião também sobre o Alejandro é desta mesma forma. Se for no mercado e trouxer jogadores melhores, aí sim, você pode emprestar, pode rescindir, pode tentar uma liberação. Mas sem essas chegadas, eu não me precipitaria, tá? Na rescisão, por exemplo, de um Luiz Adriano ou do Alejandro. Essa é a minha opinião a respeito dos atacantes do Vitória, apesar da fase terrível, né, do Luiz Adriano. Em 12 jogos só marcou um gol. O último jogo dele como titular foi contra o Botafogo na Copa do Brasil. Há outros jogadores também contestados pela torcida, mas é igual eu falei, né, daqui até julho também, não está tão longe, mas em um período de mês a situação pode mudar. O Eric Castilho vem ganhando mais chances, né, nos últimos jogos, era um jogador também que estava aí escanteado. Luan também engatou uma boa sequência como titular. O Leonaldi ainda não engatou, né, da mesma forma que o Jean Mota. Duas contratações mais caras, né, que o Vitória fez nessa temporada, exigindo uma compensação financeira. Também não pensaria em um empréstimo de nenhum dos dois, a não ser que o Thiago Carpini tenha certeza que não vai utilizar. Não parece ser o caso, tá? Acho que o Jean Mota já era para ser um jogador titular, pelo menos era essa a expectativa, né, do torcedor quando ele chegou, mas pelas suas atuações é justificável ficar no banco de reservas. 9 jogos até aqui, uma assistência, participou apenas de 5 minutos contra o Internacional e também diante o Juventude. O Leonardo, de 22 anos de idade, mais um jogador adquirido de forma definitiva, não vem engatando uma grande sequência, né, mesmo se tratando de um bom jogador. É jovem, né, foi titular contra o Internacional, ganhou mais minutos contra o Juventude. Eu acho que aos poucos ele vai ser um jogador importante, tá sendo titular. Também não pensaria em nenhum tipo de empréstimo neste momento, né, pensando em maior rodagem para o jogador. O Bruno Vini acabou se lesionando, o Reinaldo também não vem jogando com frequência, mas é importante em uma Série A de Campeonato Brasileiro você ter elenco, né? Igual, por exemplo, o Reinaldo não é um jogador que encantou nos jogos que ele fez até aqui pelo Vitória, mas o Vitória, se não tiver opção, não faz sentido uma liberação do atleta, né? Ele que soma apenas 3 exibições neste Campeonato Brasileiro, ficou no banco de reservas contra o Internacional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse elenco. O Rodrigo Andrade também enfrentando uma fase ruim, não vinha jogando bem. O Dudu da mesma forma, sendo oferecido ao Corinthians. Pode sim acontecer, por exemplo, negociações com compensações financeiras. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto. O Dudu, o Rodrigo Andrade, quem mais? O Wagner Leonardo, o goleiro Lucas Arcanjo foram nomes procurados na última janela de transferências. Com certeza
tem clubes de olho nessa parada também. Vou deixar esse vídeo na tela final, tá bom? Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. O Zé Hugo também é outro jogador que deve deixar o Vitória, mesmo participando dos últimos jogos, né? Algumas especulações, interesse do Guarani, também do Goiás. Eu não liberaria o Zé Hugo sem contratar outro jogador, né? Depois dessa informação ainda ele até jogou, né, contra o Juventude e contra o Inter. Vamos ter calma, tá? Acho que a primeira vitória tem sim chance do Leão engatar uma melhor sequência, tá? Não vai sair ganhando de todo mundo, mas pelo menos em relação à pontuação já é um começo, né? Como eu sempre falava aqui no começo do ano, não é um time para brigar por título ou Libertadores, mas dá sim para lutar e buscar, né, escapar do rebaixamento, que é o primeiro objetivo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e fazer a sua aposta na Esportiva VIP, esse jogo contra o Atlético Mineiro a partir de R$1, via Pix, sem burocracia. Pegue o link e comece a se divertir com 100% de bônus na Esportiva. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!